Boa noite quem está do outro lado aí. É um prazer estar aqui nesta noite, do dia 17 de outubro de 2020. Aqui nesta live, uma palavra, né, que não é do nosso português, mas uma invasão na linguagem. Infelizmente, nós temos de seguir esse curso, uma verdadeira enxurrada, né? Está passando por nós. Mas nós resistimos, estamos aqui com muita alegria de estar com duas personalidades, duas pessoas, dois seres de grande valor. Aliás, como todos os seres são de grande valor, né? Mas esses dois são especiais para mim. O tema de hoje, da nossa conversa, eu vou colocar assim como conversa, porque nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia e confesso que ela me engessa um pouco, né? Mas tudo é assim, tudo que é novo, né, espanta, estranha. E eu acho que essa tecnologia veio para ficar. Aliás, que é uma necessidade, né? É uma necessidade no mundo que nós vivemos, de grandes distâncias a percorrer e de urgências, né? Nós temos de realmente aprender a lidar com essa tecnologia. Eu vejo com bons olhos isso aqui. Hoje o tema proposto foi Encontro das Águas. Encontro das Águas. Eu sou Nicodemos Sena e vim do mundo das águas. Eu vim da pátria das águas, como falou o grande poeta Tiago de Mello. Aliás, que é o título de um dos livros dele, né? Amazônia, Pátria das Águas. Eu nasci ali naquele mundo encharcado de água, né? A gente sai do útero materno, que já é um lago, e cai em outro, né? Então, eu estou muito acostumado às águas, né? E lá tem uma expressão assim que a gente usa com muita frequência, que é encontro das águas. Como há muitos rios, na Amazônia, mais ou menos uma malha fluvial de 4.000 rios, para vocês terem uma ideia. Isso os rios mapeados, né? 4.000 rios, num território que é um pouco mais do que a metade do território nacional brasileiro. Então, é uma imensidão imensa, né, a Amazônia. E ninguém pode dizer que conhece tudo aquilo. Eu acho que a pessoa pode dizer assim, eu conheço o meu rio, né? Porque, no fundo, todos nós temos um rio na nossa vida. É o rio de Fernando Pessoa, né? O rio de Fernando Pessoa, vocês lembram, é o Tejo, né? Era um riozinho, não é um grande rio, né? Mas para ele era o melhor rio, o maior rio. Era o rio da vida dele. Eu também tenho meu rio, é o Rio Maró, que é um afluente do Tapajós, do grande Tapajós, né? Então, Encontro das Águas, tem Encontro das Águas, por exemplo, Rio Negro e Solimões, muito famosa, esse Encontro das Águas, né? Todo turista quer ver o Encontro das Águas. Então, o catraieiro, né, com a sua canoinha e tal, leva a pessoa até o Encontro das Águas. O Encontro das Águas do Tapajós com o Amazonas, que é o mesmo Solimões, que mudou de nome, um pouco mais abaixo, também é um encontro famoso. É um rio de água azul anil, né? E é mais para azul do que para verde. É difícil de dizer, depende da hora do dia, né? Que a gente enxerga o reflexo do sol, né? Aquelas coisas. O Encontro das Águas Amazônicas, a coisa mais linda que tem, né? E ali aquelas grandes águas do Amazonas, do Rio Amazonas, com aquela força tremenda, né? Um rio que tem um volume de água, é o rio de maior volume de água do mundo, da Terra, né? Despeja toneladas e toneladas de água, né? Com sedimentos no alto mar. Esse rio se encontra com o Tapajós, que é um dos rios mais lindos do mundo, né? Do Brasil, eu conheço quase todos os grandes rios, que vai do Paraná, Rio Paraguai, né, e vai subindo, o Velho Chico,
e Tocantins, de Araguaia, né? E depois os pequenos rios, que eu não conheço todos, né? Gostaria de conhecer, né? E esses rios todos desaguam no Rio Amazonas, na Grande Calha. E todos eles, os maiores, os afluentes, vão se encontrar com o Rio Amazonas. E é o encontro das águas, né? É uma expressão muito amazônica. Quando eu disse que ia dar o título de Encontro das Águas essa live, a Marli estranhou um pouco, porque ela não é amazônica, né? Ela disse, não, o certo não seria Encontro de Águas. Digo, pode ser Encontro de Águas, mas a expressão Encontro das Águas é uma expressão popular, né, que não está na boca das pessoas da Amazônia, né? Então, Encontro das Águas, mas águas também, do ponto de vista filosófico, né, quer dizer outras coisas, é uma palavra muito, que pode ter vários significados, né? Água, espírito, água, vida, né? Talvez vida seja o significado mais, digamos, mais forte, mais importante, né, dessa palavra água, né? E aí eu chego à vida, né? Encontro das águas, encontro das vidas, né? Vidas que se formaram em algum lugar. Todo rio tem sua nascente, ou suas nascentes. É difícil determinar onde nasce um rio. O Rio Amazonas, por exemplo, por muito tempo, ele nascia num lugar, era conhecido geograficamente em tal lugar, né? Acho que no Planalto de La Raia, né, nos Andes. De uns anos para cá, surgiu a notícia de que ele nascia um pouco mais acima, alguém que conseguiu ir no lugar inacessível, né, um alpinista lá, descobriu que o Amazonas nascia em outro lugar. Então, na verdade, é difícil determinar o lugar de nascimento de um rio, das águas, ou de uma vida, né? E eu estou aqui com duas pessoas que eu tenho muita curiosidade, né? De Luiz Rufato e de Regina Célia. Luiz Rufato, vou começar do fim para o começo. O começo eu quero que ele fale, que é o nascimento, né? As memórias que ele tem, o que contaram para ele, onde ele nasceu, o que ele foi. Porque muito do que a gente diz que a gente ouviu de alguém dizendo que a gente nasceu ali naquele lugar, que a gente falava daquele jeito, né, e tal, né. Há uma fase da vida que a gente não sabe bem o que aconteceu, os pais contaram para nós, os tios, né, alguém construiu essa história, né, que às vezes a pessoa fica a vida inteira pesquisando para ver se é verdade essa origem, né. Mas essa origem eu quero que vocês contem para nós, essa origem de vocês. Eu vou começar do fim para o começo. Do fim para o começo, o fim seria hoje, né? É o mais recente desse rio que se chama Luiz Rufato, dessas águas, né? Essas águas que já tem aí, eu acho que umas 4, 5 décadas. Ele nasceu em 61, 1961, em Minas Gerais, né? Hoje, Luiz Rufato é um escritor internacional. É um mineiro de Cataguases, mas ele é um escritor internacional, né? Com livros publicados em vários países da Europa e da América Latina, México, Argentina, né? É até meio que impossível saber ou dizer, né, com exatidão onde os textos de Luiz Rufato, né, hoje são lidos. Certo que ele é um autor internacional, com prêmios internacionais, né? No Brasil, então, nem falar. Ele ganhou muitos prêmios aqui no Brasil, prêmios importantíssimos. Prêmio APCA de melhor romance, para Eles Eram Muitos Cavalos, em 2001, que foi seu segundo livro, né? Menção especial do prêmio Casa de las Américas, em 2001. Esse prêmio é concedido em Cuba. Em 2005, ele foi selecionado para a Bolsa Vitae. Foi finalista do Prêmio Portugal Telecom em 2006, foi finalista do Prêmio Jabuti
em 2007, e em 2012 foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2013, Prêmio Casa de las Américas por Domingos Sem Deus. 2015, Prêmio Jabuti, novamente, por A História Verdadeira do Sapo Luiz. É uma literatura para criança. Muito interessante isso. Em 2016, bem recente, Luiz ganhou o Prêmio Internacional Hermann Hesse, em 2016, na Alemanha, né? Então, eu acho que isso aí fala muito, né, do que é esse rio chamado Luiz do Fato, essas águas, né? Essas águas que nasceram em Cataguases, em algum pontinho ali, não sei em que casa, em que lugar, em que bairro, em que rua. Queria que ele depois contasse um pouquinho isso aí, né? Mas estamos diante desse rio caudaloso, um escritor de um estilo singular, né? Seivoso, uma seiva incrível, o texto dele. É um texto que bebe da tradição, né, da grande literatura universal, mas que inova, recria, né, com novas técnicas. Ele não é um escritor realista, naturalista, antiga. Nada contra os realistas e naturalistas do século XIX, né? Tivemos um Zola, tivemos um Flaubert, são monumentos da literatura universal. Mas o Luiz Rufato avançou. Ele trouxe, né, esse conhecimento universal, essas ferramentas para o nosso patrimônio, né, literário, e ousou. Por isso ele é esse escritor reconhecido por grandes críticos, e ele ousa também, né, ser um escritor lido, né, em grande escala. Ele é publicado pela Companhia das Letras, que talvez seja a primeira ou a segunda grande editora brasileira, né? E, a partir de certo momento, ele, jornalista, né, optou realmente pela literatura, se jogou nesse abismo, né, desse desconhecido, esse desafio, que poucos têm coragem de enfrentar, né? O Brasil é cheio de escritores, funcionários públicos, escritores bancários, escritores com algum ofício, né, de onde tiram seu ganha-pão, mas o Luiz Rufato teve essa coragem, tá, de se lançar nesse mundo arriscado, nessa guerra, né, e ele é um vitorioso. Isso me alegra muito, que eu posso dizer que eu tenho um escritor, né, na acepção completa da palavra no Brasil, escrevendo em português brasileiro de uma maneira inigualável. Eu me orgulho muito, né, de ser leitor de Luiz Rufato, de ter a oportunidade como ser humano, de ter contato com esse outro ser humano que eu admiro muito. Então, Luiz Rufato, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje, né? Isso é uma honra, um privilégio, mostra a sua grandeza de estar aqui, né, num pequeno canal da editora e livraria Letra Selvagem, sediada aqui em Taubaté, no interior de São Paulo. E eu te saúdo hoje, né, e te agradeço. O outro rio é um rio do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, esse rio, né, é um rio suave, é um rio de águas transparentes, translúcidas, é um rio cristalino, né, mas o rio que tem muitas correntes e contracorrentes, remansos, né, e seus pontos profundos que eu não consigo sondar, né, difícil, né, de sondar essa mulher, que aqui em Taubaté realmente é uma pessoa que tem uma presença aqui, né. Eu quero agradecer a Regina Célia por ter aceitado esse convite. A Regina, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas morou em Goiás por muito tempo, com o seu esposo, Dr. Pedro Chiavegato, né, nosso amigo, e
ela tem uma grande experiência como ela é formada em serviço social, né, assistência social, e trabalhou muito na área da saúde com assistência social, né. Ela também vai contar um pouco para nós, né, desse curso, né, desse Rio. E ela é autora de alguns livros muito importantes aqui. Eu tenho aqui um, por exemplo, O que é a Vida? O que é a Vida? Está aqui comigo. Esse é o segundo livro de poesias dela, de poesia, né, do gênero poesia. É um livro de poemas, né. Ela é da Academia Taubatiana de Letras, e aqui eu quero agradecer a Regina por ter me convidado para fazer parte da Academia de Taubaté, a qual eu passei a integrar, e me honro muito de estar, né, ali, próximo de pessoas muito interessantes aqui de Taubaté, que me acolheram com muito carinho, né, nesse silogeu. Regina Célia, eu queria que você também falasse, né, da sua vida, das suas águas, das origens, né, do seu rio, ou dos seus rios, né, que passam pela sua vida. Queria que você se sentisse muito à vontade. Teria, assim, mais ou menos 10, 15 minutos para cada um falar um pouco dessa parte do rio, da vida, do nascimento, onde nasceu, quais os rochedos que essas águas, né, encontraram pela frente e tiveram que se desviar. Estou falando aqui metaforicamente, né? Até a segunda parte, eu queria fazer duas perguntas. O nascimento, o transcurso dessas águas, né? E em que momento que surge a literatura na vida de vocês? Gravem isso. Primeiro eu falo na vida de vocês, e em algum momento vocês vão começando a falar da literatura de vocês, tá? Até chegar ao ponto presente, que é o encontro de vocês aqui comigo. Né? Duas águas que se encontram aqui. É um milagre que a literatura permite. Né? De pessoas que nunca se viram, que cresceram, que têm experiência completamente distinta, né? Se encontrarem em determinado momento, né? Com suas experiências, suas histórias, né? Sua vivência, né? Para conversar sobre algo que é abstrato, né? Que não é algo material, a literatura, a poesia, está no mundo da cultura, está no mundo do espírito, diria assim, né? Faz parte quase que do éter, uma palavra, né? Um som, né? Um poema, um romance, né? Quer dizer, uma obra de arte, uma verdadeira obra de arte, faz parte desse mundo imaterial, né? Em que todos nós, em algum momento, nos encontramos. E eu estou muito feliz de estar trazendo aqui o meu pequeno rio amazônico, né, para se encontrar com esses dois rios aqui. Um rio aqui de Taubaté, que honra a nossa terra, terra de Monteiro Lobato, né, e Luiz Rufato, né, que é de uma cidade que já nos deu grandes artistas no cinema, na literatura, né, é uma cidade muito interessante, Cataguases. Luiz Rufato, eu vou passar para o Luiz Rufato, falar primeiro, e depois a Regina Célia Pinheiro da Silva. Regina Célia Pinheiro da Silva é a nossa poeta, escritora de Taubaté, universal. Ela pinta a sua aldeia e pinta o mundo, como diria Tolstói, né? Rufato, fique à vontade, meu amigo, meu querido amigo, grande escritor, fabuloso escritor, né? Eu vou passar para a Regina, eu quero ouvi-la primeiro. Então, Regina, comece com Regina. Eu achava que você ia começar primeiro, ia ser mais fácil. Bom, eu sou Regina, como o Nicodemo já falou, nasci no Rio de Janeiro, em 1949, portanto,
há quase 71 anos, eu ainda faço 71 esse ano, num bairro pequeno chamado Piedade, numa época que o Rio de Janeiro não era tão perigoso e tão arriscado de se viver naquela cidade como hoje. Sou filha, o nome da minha mãe é Zilda, meu pai Remi, e as coisas foram assim, sempre, desde que eu me entendo assim, por gente, por volta dos meus 10, 12 anos, ligada a grupos de jovens, movimentos de igreja, e aí eu começo, na adolescência, a escrever as primeiras poesias. Sempre com um viés, assim, um viés de fé, de religião, coisas que eu nem mexi mais. Como o Nicodemo já contou, eu me formei em serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e o meu marido se formou em medicina na Universidade da UERJ, lá no Rio também. E nós tínhamos muito uma... Só desligar aqui. Não consigo desligar o telefone, brincadeira. Deixa ele tocando. Nós tínhamos, como a gente participava muito de movimento de igreja, pelo amor de Deus. Eu não sei, desculpem, mas eu não sei. Não desliga por nada. Essas coisas. Você estava falando que você trabalhava no movimento de igreja. E aí a gente foi criando algumas noções. Nós tínhamos um grupo que seguia a teologia da libertação. Então, as nossas leituras eram outras. E num determinado momento, como a gente estava muito ligado à igreja, nós tínhamos amigos que faziam parte do grupo leigo ligado à CNBB, e eles estavam estudando Paulo Freire. Eu já comecei a estudar Paulo Freire, isso eu estava fazendo faculdade, aliás, antes da faculdade, isso foi antes da faculdade. E a proposta deles era irem para as favelas fazer alfabetização de adultos. E eu estava me preparando para ir também. Só que veio a Revolução. Aí, para-se com tudo, porque não dava. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente não podia escrever a palavra conscientização. Imagina. E eu fui ficando, quer dizer, já estava com muitas ideias formadas, e nós tínhamos um desejo que, quando acabássemos a faculdade, nós fôssemos para o interior. Porque todo mundo que se formava queria ficar na cidade grande. E a gente disse, não, vamos fazer alguma coisa pela população do interior. Através de um amigo, entramos em contato com um grupo que ia para Goiás. Eles tinham tido uma experiência de saúde pública em Anchieta, na cidade de Anchieta, aqui em São Paulo, e isso acabou, eles iam para Goiás. Nós fomos entrando em contato, também queríamos ir. E fomos parar numa cidadezinha chamada Séries. Séries fica a 2h30, mais ou menos, de Goiânia, e 2 horas também, mais ou menos, de Anápolis, e a 4 horas de Brasília. Uma cidade pequenininha, pequenininha. Quando nós chegamos lá, ainda tinha um cinema funcionando, que logo depois fechou. Não tinha nada na cidade. Para quem sai de uma cidade grande e chega num lugar assim, você até leva um susto. Mas foi uma experiência, assim, riquíssima, maravilhosa. Tudo que a gente fazia, que a gente vivia, era em comunidade. Nós fomos assumir o Hospital São Pio X, que pertence à Diocese de Goiás Velho, cujo bispo era Dom Tomás Balduino. E Dom Tomás tinha uma proposta de fazer aquele hospital um hospital
humano, um hospital diferente, porque era o maior número de cesarianas do país, era naquela região. Ele disse, não, pelo amor de Deus, vamos fazer outra coisa. Era uma equipe formada por 3 médicos, não, desculpem, 4 médicos, eu, assistente social, depois foi para lá também uma amiga nossa, que é freira, Rosirene, foi uma enfermeira francesa, um outro padre que era técnico de laboratório francês, e nós formamos um grupo muito gostoso, muito bom. Todas as coisas eram resolvidas juntos, nós almoçávamos juntos, fazíamos refeições juntos, e todos os filhos eram filhos de todo mundo. Coisa que não se vê aqui. Aqui, assim, não, meu filho só eu sei, a educação dele só eu dou. Lá não, lá um tomava conta do filho do outro. Todos eram responsáveis por aquela comunidade. Então, foi uma coisa, assim, muito, muito bom. Só que por problemas familiares, o pai do meu marido é filho único, o pai dele teve um acidente vascular cerebral, não dava para continuar lá, tendo que dar assistência aqui. Nós viemos e paramos em Taubaté. Como em Taubaté, vejam, isso meu pai fez. Cada vez que eu fazia aniversário, eu ganhava um livro. E um livro de Monteiro Lobato, daquela edição de 1950, era o que eu ganhava. E eu amava, sempre adorei ler, sempre. Todos sabem disso. Era sempre com o livro na mão. Então, quando eu cheguei aqui, na cidade de Taubaté, eu me senti em casa. Era onde Monteiro Lobato tinha vivido. Isso, para mim, mexia com a minha emoção, com a minha alegria. Eu disse, estou em casa. Daqui, gente, não saio mais. Eu acho que agora pode passar para o Luiz, depois a gente continua. Estava tão bom te ouvir. Mas eu também quero ouvir você. Muito interessante. Depois ela retoma. As suas coisas são muito mais interessantes que a minha, Regina. Ai, Luiz, que isso? Não, é verdade. Você tem uma vida envolvida com a comunidade, com a questão política, fantástica, muito rica, muito bonita mesmo. Na verdade, assim, eu sei, algumas pessoas falam assim, por que você não escreve uma autobiografia? Eu falei, gente, a minha vida é tão desinteressante, né? Eu não vou perder tempo com isso, né? Mas eu vou obedecer aqui ao meu amigo Nicodemos e falar rapidamente sobre algumas questões. Como ele falou em rio, né? Eu venho de uma cidade que tem um rio também. Acho que toda cidade, quase toda cidade tem, né, um rio, né? Então eu tenho também, que é o Rio Pomba, que é um afluente do Rio Paraíba. Esse que passa aí em Taubaté. Passa em Taubaté, né? Então, nós, de alguma maneira, estamos conectados pelas águas, né? E, assim, eu sou de uma família muito pobre, né? Minha mãe era analfabeta, lavadeira de roupas, meu pai era semi-analfabeto, ele era pipoqueiro, e, evidentemente, eu não tinha livros em casa, nunca, não, porque muita gente fala, quase todo escritor, quando era criado, eu desde pequeno já queria ser escritor e tal. Eu não queria ser escritor, nem sabia que era isso, né? Eu tenho para mim, Regina, que a literatura foi uma espécie de tábua de salvação para mim. E foi no sentido mais amplo mesmo. Por quê? Porque, assim, embora a minha família fosse sempre muito centrada, uma família extremamente estável, tanto do ponto de vista psicológico, antropológico e tudo, a gente só era pobre, mas a gente era muito, muito estável. Mas eu vivia numa cidade, como o Nicodemos falou, da cidade do cinema e das artes, só que eu não sou do cinema e das artes, eu sou da operários, eu sou das famílias operárias, que sustentavam a literatura e a arte, né? E, então, para mim, foi muito interessante quando eu tive contato com o livro. O momento em que eu tive contato com o livro foi o momento que eu comecei a perceber que eu era um ser humano, porque até então eu achava que eu não era, quer dizer, eu não achava nada, na verdade, né? Eu não me distinguia dos bichos, das plantas, de nada, eu era mais uma coisa vivendo, né? A literatura, quando eu comecei a ler literatura, ela me deu essa autoconsciência,
né? Eu comecei a perceber que eu não era um bicho, não era uma planta, né? Mas também eu não era meu pai, não era minha mãe, não era meus amigos, eu era um ser singular, né? E como ser singular, então talvez coubesse a mim tomar as rédeas da minha própria vida, né? Porque quando você toma autoconsciência, é o momento em que você descobre que você pode, de alguma maneira, quer dizer, você, claro, tem as suas limitações econômicas, sociais, etc. e tal, mas que parte dela, então, passa a ser responsabilidade sua. Você começa a pensar que você pode fazer a sua vida o que você bem entender, né? E foi assim, eu comecei trabalhando como ajudante do meu pai, vendendo pipoca, depois eu fui trabalhar em botequim, depois em armarinho, depois trabalhei como operário têxtil, fiz tornearia mecânica no Senai, aí eu fui trabalhar, só que eu era, né, tornearia mecânica, quando, na minha época, era uma forma de você ascender socialmente, né? Só que quando eu terminei meu curso, a tornearia mecânica estava entrando em decadência, porque aqui as fábricas do Grande ABC já estavam sendo robotizadas, tinha havido as grandes greves em 78, 79, também tinha mudado um pouco a configuração das relações patronais e operárias. Então eu acabei indo trabalhar, eu acabei indo morar em Juiz de Fora, onde eu acabei descobrindo que tinha uma universidade lá, fiz um curso de comunicação na Federal de Juiz de Fora, nós somos, então, parceiros, né? Você falou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu me formei na Federal de Juiz de Fora, que não é tão longe assim, mais ou menos perto dali, e com isso eu acabei, quer dizer, como eu me formei em jornalismo, né? Então, formado em jornalismo, depois de um certo tempo eu vim morar aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo trabalhei bastante tempo no jornal Estado de São Paulo, até que em 2003 eu larguei tudo para me dedicar exclusivamente à literatura. O Nicodemos fala que é um ato de coragem, meus amigos diziam que era um ato de irresponsabilidade. E, de certa maneira, era, né? Naquele momento, 2003, quer dizer, naquele momento não, hoje, viver de literatura no Brasil é quase uma indecência, né? Quase se falar uma piada suja, né? Falar, eu vivo de literatura. Mas eu vivo de literatura porque eu sou uma pessoa que abriu mão de muitas coisas. Quer dizer, eu tenho uma vida absolutamente regrada, uma vida franciscana mesmo. Isso não significa uma vida com necessidades materiais de forma alguma, né? Mas, assim, a única coisa que me importou durante todo esse tempo foi dar educação para meus filhos, né? E eu dei. A minha filha estudou nas melhores escolas de São Paulo, ela teve a oportunidade de estudar no Canadá, na França, meu filho mora em Portugal hoje, também estuda em Portugal. Então, assim, é a única coisa que eu tenho, não tenho absolutamente mais nada, né? Então, por isso que eu posso me dar o luxo de viver de literatura, porque eu não gasto dinheiro com roupas de grife, eu não gasto dinheiro com nada muito caro, eu tenho uma vida absolutamente tranquila. Então, é isso. Eu acho que, como você também falou, olha, acho que já falamos, já fizemos a nossa parte, agora vamos deixar o Nicodemos fazer a parte dele, senão, né? É isso. Bom, eu acho que vocês estão negaciando para nós, hein? Tem coisas muito mais curiosas, interessantes aí nesses dois baús. Mas tudo bem. Não vamos espremer, não, senão pode sair suco disso aí. Olha, bom, já notei o seguinte, que pelo que eu li da obra do Rufato, eu já li praticamente tudo, né, os romances dele, desde Os Sobreviventes, eles eram muitos cavalos, né, os 5 volumes do Inferno Provisório, por sinal que o Inferno Provisório inspirou um filme, digamos, inspirou entre aspas, né, um filme maravilhoso, né, que chama Redemoinho, eu indico. Eu ia passar no Espaço Selvagem quando veio o fechamento, né, por causa do isolamento social, que a gente passa no Espaço Selvagem, e a Regina sabe que já assistiu a algumas sessões de cinema lá, né? Então, estava programado. Assim que abrirmos o espaço, vamos passar Redemoinho. É um belo filme, baseado acho que o 2º volume do Inferno Provisório, não é?
segundo volume. Então, é uma obra fabulosa. Agora, a obra do Rufato eu já falei que ele é um inovador, né, da técnica da narrativa. Ele inova, a gente é impregnado de poesia, mas é narrativa, não é poesia, não é poema, né? Não é uma prosa poética, mas é impregnado de poesia. A gente sente as coisas, o sentimento do mundo está naquele texto, nos diálogos, né? E é uma técnica muito refinada. Os diálogos de Rufato são muito, muito refinados. Simples, simples, simples. Mas por que uma coisa tão simples provoca um efeito emocional tão forte, né, no leitor? Quer dizer, é uma literatura refinada, é um narrador refinado, é um narrador que eu diria assim, né, uma linguagem um pouco de ponta, né? Não é aquela coisa repetitiva, né, uma coisa que vai ali, né, apenas no decalque, no xerox do que já fizeram, dos gêneros literários, aquela coisa, né, ou de escolas literárias. Ele surpreende quando a cada novo livro, né, o Verão Tardio é um belo livro que eu indico também para vocês. Já fizemos leitura desse livro no Espaço Selvagem com um grupo de leitura que nós temos lá, um grupo de leitura que agora também nós estamos com problemas por causa algumas pessoas não conseguem virtualmente a videoconferência, né? Mas nós vamos retomar, esperamos, né, retomar. Então, mas, quer dizer, aliado a essa técnica refinada, simples e refinada, sublime, né? Simples, mas sublime, como diria Machado. Machado tem uma frase lá num texto crítico que ele escreve, ele diz que o sublime é simples. O sublime é simples. Isso é uma frase de Machado que eu gravo isso, eu tenho comigo isso. Eu estou em busca de coisas simples, porque é no simples que há o sublime, né? Não simplório. Nem tudo que é simples, simples, simples é sublime, né? Mas uma das características do sublime é a simplicidade, porque é na simplicidade que as pessoas se encontram, né? Estou buscando aqui ser o mais simples possível para ter o encontro das águas. Não ficar empolado a coisa, não ficar 3 literatos aqui, né, chatos, né, falando, não. E o Luiz, ele permite isso para nós, das alturas, né, desse escritor fabuloso, e eu não estou falando da persona, estou falando do escritor, do artífice da palavra, né? Ele se dá o luxo de deixar a gente tranquilo, né? Dizer, não, vocês também têm seu valor, vocês também têm sua fala, vocês são águas, né? Isso é muito bonito, Rufato, né? Na tua personalidade. Então, o Rufato, aliado a essa técnica refinada, ele é um escritor que traz para a cena, né? Traz para a cena a gente humilde, a gente simples, a gente comum, pessoas comuns, né? Dostoiévski escreveu um romance chamado Humilhados e Ofendidos, e a obra dele é repleta também de pessoas excluídas da ralé, né? Ele também foca bem a aristocracia czarista daquela época, né? Que estava em decadência, em degeneração, aquele mundo que estava ruindo, começava a ruir, em 1800 e tal. E eu acho que o fato, ele tem esse espírito, né? De colocar em cena aquilo que Lima Barreto também já fez um pouco, né? O grande Lima Barreto. O Luiz Rufato também vem dessa extração social humilde, né? Ele é filho de um pipoqueiro, né? Eu queria conhecer o pai dele, eu queria ter podido conhecer esse homem, né? Que gerou, e certamente tem muita coisa desse pipoqueiro no nosso Luiz Rufato, nosso grande escritor, nos seus textos. Então, esse povo humilde, essa gente comum, né, da ralé e da classe média, entra a classe média também na literatura dele, né? No último romance, O Verão Tardio, o personagem principal, né, é de classe média. Então, ele mostra bem esse mundo, né, de uma realidade impressionante, dentro da nossa sociedade brasileira hoje, com todos os seus problemas, né? Então, eu queria perguntar para o Luiz Rufato, ou pedir para ele fazer uma reflexão sobre se
essa história de vida, essa vivência de vida, digamos, esse destino que estava imposto a você para ser um pipoqueiro, para ser um operário, né? Quer dizer, vem de uma casta inferior, socialmente falando, né? Da base da sociedade. Se isso, em que medida que isso, não digo que determinou, mas que influenciou, ou onde estão as marcas, né, desse garoto, desse menino, desse filho de pipoqueiro, desse operário, né, desse retirante que saiu de Cataguases, veio para São Paulo com a sua trouxinha, certamente, como eu cheguei também em 77, né, para ser esse grande escritor, esse homem que é capaz de colocar de uma maneira tão gostosa num texto, uma narrativa, né, reflexões profundas, filosóficas, né, que mexem com o leitor e podem até transformar a vida de uma pessoa. A mesma pergunta eu faço para a Regina. Regina, essa tua experiência de seres, né, teologia da libertação, vendo seu esposo, né, fazer um esforço, né, de tratar a saúde, né, de uma maneira, digamos, proveitosa para os menos favorecidos, e vendo as dificuldades, né, os obstáculos de uma sociedade fechada, uma sociedade elitista, né, ditatorial. Você chamou essa sociedade ou esse regime que começou em 64 de revolução. Eu diria que foi um golpe, mas tudo bem. A revolução da elite, a elite faz revolução, ela dá golpes, né? Ela dá golpes em processos de crescimento de consciência do povo, ela dá golpes. Em 2016 levamos mais um agora em 2016, né? Estamos amargando, né, mais um período duro, difícil, de perda de direitos, né? Mas isso é outra história e é a história também, não é? Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso, em que medida que a história de vida, né, a origem social, interfere ou interferiu, né, ou conduziu vocês a serem o que vocês são, escritores, poetas, né? E que na sua literatura, no conteúdo e na forma, de alguma maneira, isso entrou. É isso. Eu gostaria que os dois refletissem. Pode ser primeiro... Bom, não sei quem vai falar primeiro aí. A Regina. Tá bom, eu falo primeiro. Eu vi que foi perguntado como é que eu entrei nessa vida literária, né? E o que aconteceu com a teologia da libertação. Veja, com o golpe, que a palavra realmente correta é essa, com o golpe de 64, o que se tinha, até de livros, de referência, muitos sumiram. Eu lembro que no grupo de jovens, nós tínhamos, eu fiquei com uma coleção em que a reflexão sobre o evangelho era em cima das músicas, das letras de músicas daquele momento, tentando relacionar a vida, o cotidiano e o evangelho ali. Na ocasião do golpe, o pessoal some com tudo. Eu escondi os meus, eu tenho eles até hoje. Mas nunca mais isso foi assim, utilizado. E quando eu cheguei aqui em Taubaté, a perspectiva não era essa. A história da igreja não era essa. Então, a gente foi deixando um pouco essa coisa de lado. Eu me peguei muito, eu li recentemente, o ano passado, um livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. E ela falou uma coisa que eu disse assim, olha, é exatamente como eu me sinto. Eu gostaria de ter podido seguir o caminho do Luiz Rufato, de ser uma pessoa, uma escritora que vive da sua literatura e vive do que escreve. Mas, para uma mulher, isso é muito difícil. Muito difícil.
A Virginia Woolf faz uma reflexão em cima da condição social da mulher, especialmente da mulher que escrevia e como que ela tinha que se esconder para escrever alguma coisa naquela época. Hoje, eu não preciso me esconder, porém, eu quase não tenho tempo entre lavar, passar, cozinhar. Eu não tenho empregada aqui todo dia. O tempo para produzir literatura, para ler ou para escrever, é pequeno. Muitas vezes ele é atrapalhado pelo cansaço do cotidiano. Mesmo assim, depois de um tempo aqui em Taubaté, eu comecei a escrever mais, os filhos já estavam maiores, aí eu comecei a escrever mais. Eu trabalhava ainda no centro de saúde, um dia eu levei 2 poemas e mostrei para o grupinho que trabalhava junto comigo. E um médico psiquiatra se virou e falou assim, nunca vou esquecer da fala dele. Ele disse assim, quando a gente começa a mostrar o que escreve, é porque está pronto para ganhar o mundo. Aí conversamos e tal, e aquilo ficou me aquecendo, eu fiquei me aquecendo. E resolvi, nem eram muitas poesias, muitos poemas, mas eu resolvi, quando fiz 50 anos, publicar um livro e dar de surpresa para todos os amigos que eu tinha convidado. E foi realmente uma surpresa, porque ninguém sabia, nem filhos. Eu fiz assim, era eu, meu marido, um conhecido dele que ajudou, e aquilo foi uma festa. Aí, depois disso, eu levei alguns anos sem produzir outro, fui fazer mestrado na Unicamp, aí que o tempo acabou mesmo, de vez, e até conseguir um tempo para publicar o segundo livro, foi um processo mais lento. Agora, depois que eu me aposentei do Centro de Saúde, lá eu me aposentei em 1999, e depois que eu me aposentei da universidade, que eu estava dando aula, eu dei aula 22 anos na Unital, depois que eu me aposentei, aí que eu comecei a ter realmente pelo menos um pouco mais de tempo. Os filhos estão crescidos, todos casados, mas ainda sobra uma opção de demandas, né? Até demanda de avó, sobra demanda para tudo quanto é canto. Então, isso reduz o tempo. Mas, mesmo assim, é o que escrever e ler é o que me dá fôlego, é o que me faz respirar, é o que me faz sonhar. Não adianta, sem isso eu não vivo. Eu brincava com os meus alunos, porque ninguém me via na ocasião que eu ia a banco, isso eu não faço mais mesmo, mas na ocasião, muitos anos atrás, em que eu ainda tinha que ir a um banco, ninguém me via numa fila reclamando, porque eu estava sempre com um livro na mão, uma revista na mão, eu não reclamava da fila, estava tudo bem. E foi a vida inteira assim. Então, eu acho que o fato de ler muito, eu sempre li muito. Na minha adolescência, eu vendo a sua história, Luiz, de como é que você foi pegando os livros na biblioteca e tudo mais, eu era uma devoradora de livros da biblioteca. E eu me dava ao trabalho de relacionar tudo que eu lia. Não sei o quê, Machado de Assis, não sei o quê, José de Alencar, não sei o quê. Eu tinha uma relação de todos os livros que eu tinha lido. Quando eu fui para Goiás, eu falei, mas para que isso? Bobagem. Rasguei e joguei fora. Não me conformo hoje com isso, mas eu fiz. Né? Mas sempre li demais. Eu acho que quanto mais a gente lê, maior a facilidade da gente escrever alguma coisa. Eu sempre falava isso também para os alunos. Então, é assim, hoje eu consigo, de 2 em 2 anos, mais ou menos, ou de 3 em 3, depende, estar escrevendo, estar publicando um livro. Mas publico às minhas custas. Né? Não tem jeito. No primeiro livro, eu até tentei. Eu fui conversar, não sei se o Nicodemo chegou a conhecer, o doutor Hugo de Domênico. Ele tinha trabalhado no Centro de Saúde, chegou a ser diretor do Centro de Saúde e escrevia muito e era assim, muito culto. E eu fui conversar com ele. Como que eu procedia, né? Ele falou, desiste, não tem jeito não. As editoras não se interessam por
poesia, por essas coisas. Ele me deu um balde de água fria que nunca mais eu tentei. Eu falei, olha, como eu quero fazer a criança nascer e botar a criança no mundo, o jeito é eu caminhar com as minhas pernas. Foi assim. Agora é só vez, Luiz. Muito bonito, Regina. Eu adorando ouvir suas histórias. Interessante. Concordo plenamente com você, Regina. Um mundo machista, normalmente machista, e no Brasil mais machista ainda, que o Brasil é um país, assim, infelizmente, que tem todos os males possíveis, né? A situação realmente para uma mulher é muito mais complicada. Eu confesso a você que eu me sinto um pouco mulher, porque assim, eu que criei minha filha sozinho, por exemplo, nessa pandemia aí, o pessoal fala, poxa, como é que você se vira? Eu falo, como sempre, eu sempre cozinhei para mim, não mudou nada. Eu sempre arrumei minha casa, não mudou nada. Eu sempre que cuidei de todas as de fazer compra, não sei o quê, não mudou nada. A única coisa que mudou, evidentemente, é que nós estamos impedidos, né, de ficar movimentando, né? E isso realmente é uma, digamos assim, é uma barreira que se incomoda profundamente. Mas, assim, de resto, não houve grandes mudanças. Como eu falei, eu sou franciscano, então essas coisas todas. E outra coisa que nós temos em comum é que, quando na minha adolescência, eu também fui de grupo de jovens católicos, sabe? E, claro, em outro momento, você viveu uma situação muito mais perigosa, muito mais intensa, não há nenhum termo de comparação. Eu peguei a ditadura já praticamente não existia mais, né? Já estava praticamente resolvida a questão da ditadura. De qualquer maneira, foi um momento para mim extremamente importante, porque foi um momento de aprendizado pessoal e de aprendizado de convivência mesmo com as pessoas, né? E daquela época, inclusive, eu tenho amigos mesmo daquela época ainda. Um deles, inclusive, é padre. Ele foi ser padre, hoje é padre em Vitória, Espírito Santo. Então foi um momento assim que eu acho, para mim, foi extremamente importante da minha formação intelectual, moral, etc. E o que mais você queria que falasse? Quando eu perdi, eu esqueci, eu não sei. Ah, tá bom. Não sei. Vá em frente. Se não tem mais nada, vamos tomar uma cerveja. Tem uma outra coisa que eu não faço, Regina, eu não bebo. Outra coisa. Eu também não bebo, assim, eu também não a bebo. Tereza que está perguntando aqui, é isso que eu queria falar. Tereza, muito obrigado por você ter lembrado o que eu queria falar. Eu acho que sim, Tereza. Inclusive porque, veja bem, por uma razão até meio, do meu ponto de vista, até meio óbvia, que é o seguinte, a literatura das artes, para mim, é a mais exclusivista, porque, veja bem, para você usufruir, né, da pintura, ou da música, ou do teatro, ou do cinema, você necessariamente não tem que ter nenhum aprendizado anterior. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa analfabeta, ela pode usufruir de qualquer uma dessas artes, não é verdade? No caso da literatura, isso é impossível. No caso da literatura, você tem que ser alfabetizado. E não é alfabetizado, você tem que ser um alfabetizado de verdade, você tem que saber interpretar texto. E isso faz com que a literatura, então, seja uma coisa mais, entre aspas, elitistas. Mas, ao mesmo tempo, de todas as artes, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é a que mais transforma. Por quê? Porque é a única de todas que é um embate só entre você e você mesmo. Assim, o livro, ele serve meramente como intermediário, porque, no fundo, o leitor nunca vai ler o livro que ele está lendo. Quer dizer, ele nunca vai ler o livro que o escritor escreveu, ele vai ler o livro que ele quer ler. Então, por exemplo, as pessoas perguntam assim, eu li o seu livro e entendi assim, está correto? É evidente que está. É claro que está correto, porque é a sua leitura. Você foi ler o que você quer ler, tanto isso é verdade, que se você lê um livro aos 15 anos, o mesmo livro aos 30 anos, o mesmo livro aos 50 anos, o mesmo livro aos 70 anos, são leituras completamente diferentes. Mas o livro não mudou, o livro é o mesmo.
Quem mudou foi você, quem mudou foi o leitor. Então, se é verdade isso, né, que o livro transforma uma pessoa, né, e como a sociedade é feita de pessoas, então, né, matematicamente, né, por um resultado dessa equação, é que sim, um livro transforma, a literatura transforma a realidade. Agora, isso numa sociedade letrada, né? Infelizmente, né, no Brasil, um terço da população é analfabeto é, funcional. O que significa isso? São pessoas que, embora saibam ler e escrever, elas são incapazes de interpretar um texto. Os outros 2 terços não têm o menor interesse por literatura. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil se tornou, e cada vez mais, um país vulgar, um país medíocre, um país realmente assim que é muito, infelizmente, caminhando muito para o fundamentalismo cristão. E veja bem, eu não estou falando do fundamentalismo evangélico, não. Eu estou falando do fundamentalismo cristão, porque tem muito católico hoje que é fundamentalista também. Então, assim, que eu acho o maior desastre que pode acontecer no país. É o maior desastre. Porque é por conta do fundamentalismo cristão que hoje, por exemplo, nós temos colocado em dúvida coisas que são inacreditáveis. Inacreditáveis. Como, por exemplo, muitas pessoas acreditarem que não precisam usar máscara contra o Covid porque eles estão salvos. Né? Deus está acima de tudo. Né? Isso é uma das várias possibilidades como o fundamentalismo cristão atua na sociedade. Então, assim, para mim é muito triste observar, e acredito que para a Regina talvez até seja pior, observar que depois de toda essa trajetória que nós fizemos, de mudança pessoal, de mudança coletiva, de termos tentado empurrar o país para uma sociedade mais justa e igualitária, né? E nós hoje termos como presidente da República uma pessoa que é um imbecil, é uma pessoa completamente do mal, ele é uma pessoa má, ele tem uma índole má, né? Ele é uma pessoa destituída de qualquer coisa boa, ele é mau caráter, ele é mentiroso, todas as coisas más que eu aprendi na minha infância, que nós não deveríamos ser, ele é. Né? Mas, veja bem, ele é presidente da República, ele foi eleito por quase 40 milhões de pessoas e outros quase 30 milhões de pessoas simplesmente ou anularam o voto, ou votaram nulo, ou votaram em branco, ou não foram votar. Então, assim, nós temos aí pelo menos 70 milhões de pessoas responsáveis por isso aí. Ou seja, são 70 milhões de pessoas que concordam com isso. Enfim, é uma pena, eu acho. Som. Opa. Bom, só para completar, você vê que o tema Encontro das Águas, né? Completamente metafórico e aberto. Nós estamos vivendo 2 acontecimentos centrais, que é a pandemia do novo coronavírus, com já mais de 150 mil mortos no país, e milhares, né, de infectados que certamente vão ter sequelas, porque é uma doença que gera sequelas, né? A morte está como que naturalizada já, né? Um anestesiamento muito grande, né, das consciências em relação a esse fato. E o outro fato importante são as eleições, né, que estão acontecendo aí, municipais, prefeito e vereadores, né? São 2 grandes acontecimentos e todas as lives praticamente só falam disso. Então, eu procurei aproveitar a vinda do Luiz Rufato aqui, com a Regina, né, para a gente sair um pouco dessa coisa, né, irmos nas causas, né, de leve, como quem não quer nada, e tocando, né, nas causas, nos fatores, né, que levam, né, a essa situação que o país está. Mas, inevitavelmente, caímos, né, de falar dessa pessoa má. Eu concordo inteiramente com o Luiz Rufato. Quase que não há palavras, né?
é, é uma, é um absurdo tão grande, uma estupidez de uma imensidão imensa, essa pessoa na presidência da República, e as circunstâncias que o levaram, é como se fosse um pesadelo, né, que nós estamos vivendo, um grande pesadelo. Aí eu faço a pergunta que está aqui no chat. Para os dois. Como que vocês classificam o sistema capitalista hoje? Como vocês classificam o sistema capitalista hoje? Nós vivemos no sistema capitalista, né? De terceiro mundo, mas é um sistema capitalista, do lucro, em que os meios de produção, isto é, a terra, a indústria, né, as máquinas e o dinheiro, principalmente, né, do sistema financeiro, do capitalismo financeiro, né, está apropriado por 3% da população. E esses 3% estão enriquecendo cada vez mais com a crise, com a Covid, né, com a crise do capitalismo. Porque toda vez que vem a crise, quem paga a conta é o povo, né? O povo pobre, humilde, que fica mais pobre, mais vulnerável. Aumentou, né, o número de pessoas nas ruas, né, debaixo dos viadutos, famílias, né, crianças. A gente vai em São Paulo e vê em pleno asfalto, né, barraquinhas, e famílias morando ali, né? No Brasil, que as pessoas sobreviviam, não viviam, né? E hoje nem sobreviver é possível. 40 milhões de pessoas que haviam saído da faixa da miséria, né, da extrema miséria, haviam sido incluídas, né, na vida econômica do país, de alguma maneira, estão voltando novamente à situação de antes, né? Então, eu queria que vocês falassem alguma coisa disso, que geralmente não quer se falar, né? Fala-se 1000 projetos para reformar o capitalismo, né? Como se ele fosse reformável, como se ele fosse algo bom que está sofrendo momentaneamente, né, um desarranjo. Eu queria que vocês falassem isso para nós encaminharmos para o final da nossa live, né? De uma maneira um pouco pesada, talvez, mas você vê que a conversa foi fluindo, né? A conversa foi fluindo. Eu não impus essa conversa, não perguntei. Essa é uma pergunta do chat. Pois não. Regina. Você quer que eu fale primeiro, Regina? Ok. Não, assim, na verdade, eu acho que nós não, eu só discordo, assim, eu acho que nós não vivemos o sistema capitalista. Capitalismo da periferia é diferente. Agora há pouco a Forbes saiu com a lista dos nossos bilionários do mundo, nós temos 238 bilionários no Brasil, que representam, só eles, 22% da riqueza nacional. Assim, qualquer coisa para mim que tente adjetivar isso, quer dizer, 238 pessoas que são donas de 22% da riqueza do país, isso para mim é assim, inaceitável em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Então, eu não discuto nem se o Brasil, quer dizer, o que aconteceu com o Brasil, se capitalismo, assim, para mim, só esse dado, para mim, já é indecente o suficiente para que nós tenhamos certeza de uma coisa, nós estamos muito doentes, né? E não é só a Covid, nós estamos doentes como sociedade. Uma sociedade que, por exemplo, outro dia, uma menina que foi estuprada, né? E com 11 anos, né? E ela foi levada para fazer o aborto, e pessoas foram para a porta do hospital para impedir que ela fosse operada. Quer dizer, que sociedade é essa que protege o estuprador, né? Que sociedade é essa que, como você bem lembrou, pessoas estão na rua, vivendo na rua? Cara, uma sociedade que tem pessoas vivendo na rua não é uma sociedade boa, ela está doente. Uma sociedade que tem, outro dia, por exemplo,
o MST teve uma fazenda destruída, né? Sendo que eles plantavam lá, para quê? Para uma pessoa poder ter o seu dono daquilo lá com terras que não servem para nada, imprestáveis. Quer dizer, essa sociedade é muito doente, muito doente. Ela é tão doente que coloca um doente na presidência da República, né? E um doente cercado de outros doentes, porque se você pegar o ministério dele, são todas pessoas doentes. Essas pessoas são pessoas perigosamente doentes. E nós estamos sendo governados por pessoas doentes, né? Agora, o que mais me dói é saber isso, é que, no fundo, essas pessoas doentes foram colocadas no governo por pessoas que eu acredito que também são doentes, né? Então, eu confesso a você que eu não tenho, eu já fui uma pessoa bastante esperançosa em relação às mudanças no país, né? Mas hoje, cada vez menos, porque, assim, quando você olha ao seu lado, você percebe o tamanho dessa doença, né? O tamanho dessa doença. E eu fico muito feliz, e talvez seja o único momento assim, que eu tenho uma certa esperança, é quando eu vejo pessoas como você, Nicodemo, que corajosamente se coloca, né, à disposição para ser candidato a vereador, né, sabendo que no fundo isso não isso aí é quase que uma entrega, uma missão, né? Porque você vai enfrentar uma sociedade doente, né? E uma sociedade doente que ela, em geral, ela adoece as pessoas que não são doentes, né? Essa doença, ela é contagiosa, ela é que nem a Covid, né? A vulgaridade, a mediocridade, a maldade, elas são contagiosas, né? Então, assim, eu, por um lado, me orgulho muito de ter um amigo que faça isso, por outro lado, me preocupa muito, porque são pessoas que eu amo e que não gostaria que ficassem contaminadas, mas, é como eu disse, cada um tem a sua missão, e a sua missão neste momento é essa, então, parabéns, não para você, parabéns para Taubaté, que tem a oportunidade de ter uma pessoa como você, candidata a vereador. Muito obrigado, fundo do coração. Nós estamos aqui na luta para construir o poder popular. Eu sempre falo isso. As pessoas chegam para mim querendo a proposta, as propostas, a solução. Ficam perguntando até coisas que não é da alçada de um vereador. Eu digo que só falta me candidatar a presidente da República para resolver tantos problemas. Que as pessoas estão sofrendo, elas querem solução, querem um salvador, né? Salvador da pátria. A nossa sociedade sempre foi messiânica, né? E é difícil quebrar isso. Mas, como você falou, é uma missão mesmo, né? Eu tenho esse negócio de me entregar, me colocar esse nome de Nicodemos. Eu fui ver o significado dessa palavra, Nico, é o que vai avante, vai na frente, e o demos é povo. E eu fiquei com esse negócio na cabeça e tal, né? Nostradamus, Nicodemos, fui ver o significado, e digo, puxa vida, né? Como uma palavra, né? É tão importante. O nome de um filho, vocês não sabem a importância que tem, né? A escolha de um nome é como que um ferro em brasa, né? E eu estou assim, né? Muito obrigado, Rufato, pelo apoio, sabe? Puxa, você emprestar esse apoio, cara, seu nome, né, um escritor, um artista de palavra, né, da palavra, vir aqui, eu acho que, sabe, isso me dá esperança, sabe? Nós temos ainda esperança. Quando tem um Luiz Rufato, que é um nome da literatura, um homem que veio, né, que sabe onde aperta o calo, sabe onde sente a dor, né, e vem e dá esse apoio a Nicodemos Sena em Taubaté. Né? Muito obrigado. Estamos nessa batalha, vamos construir o poder coletivo contra o poder das oligarquias locais, que são sócios menores, dependentes, né, do grande capital que está instalado no Vale do Paraíba, com as grandes montadoras. Então, são os tataranetos de uma aristocracia agrária decadente
que se ilustrou, né, com títulos universitários, que tem um discurso muito, né, açucarado e tal para o povo, mas que é sócio menor, dependente, sem fibra, sem caráter nenhum, que entrega ao seu povo, né, na bandeja, retalhado. A carne do povo de Taubaté está sendo servido na bandeja, né, o sangue dele escorre, né, nas jarras dos banquetes palacianos que tem nessa cidade. E eu sou contra isso, nós somos contra isso, sabemos a luta que vai ser, né? Nós vamos ganhar essa eleição. Hoje nós tivemos uma carreata monstra na cidade, com aplausos, pessoas de bairros periféricos aplaudindo nossa carreata. Então, nós temos esperança de que nós vamos virar esse jogo aqui em Taubaté, e no Vale do Paraíba, e no Brasil, né? Regina, agora, a questão nevrálgica, né, sobre o capitalismo, não sei se você quer enfrentar essa questão, fale alguma coisa sobre nós, né? Você que está vivendo aqui a nossa realidade de Taubaté, você sente alguma coisa assim? Vejam, eu vou fazer algumas considerações. Concordo com o que vocês falaram, então eu vou complementar a partir de algumas observações pontuais. Eu fiz formação psicodramática, eu sou psicodramatista. E eu aprendi no curso que as instituições estão doentes, elas são doentes. Só que as instituições são constituídas por homens, por seres humanos. E quando a gente olha em plena epidemia, o grupo da classe mais favorecida enriqueceu tanto que enriqueceu, você chega a ficar com vergonha. É uma coisa assim totalmente incompreensível. Como que pode enriquecer tanto no meio de uma epidemia? Enquanto isso, a população que nada tem enfrenta filas na Caixa Econômica Federal sem distanciamento nenhum para receber primeiro R$600 e agora R$300. O que cada um de nós compra com R$300? O cerne do capitalismo é o consumo. Então, eu vejo quando o Luiz disse que ele tem uma vida quase monástica, que ele vive de forma simples, a gente aqui também, a não ser o vinhozinho que a gente compra, porque a gente precisa equilibrar um pouco, a não ser o vinhozinho, a gente também vive de forma simples. Só que a população tem um desejo, uma necessidade básica, real, concreta, de sair da miséria em que vive. E o modelo que ela tem, de classe média, faz com que ela tenha, classe média, faz com que ela queira chegar lá. E não percebe o quanto, no meio desse caminho, ela é manipulada, ela é ludibriada, ela é explorada pelo sistema. Infelizmente, essa é uma realidade, né? E eu vejo que, aí, como disse o Luiz, eu que saí do Rio de Janeiro, fui anos para séries, e tenho uma visão de homem de mundo diferente do que está posto, muitas vezes é angustiante. E aí a gente se sente impotente. Eu entendo o Luiz quando ele diz, eu já não acredito mais muito. A gente se sente impotente porque a gente sabe que não consegue mudar isso de forma fácil. Então, eu não sei, gente, eu acho que o que é necessário é um trabalho de base continuado e que hoje não acontece mais. A gente não vê mais o que a gente via na década de 60, um trabalho de base, um trabalho com a população, fosse através de uma igreja mais participativa, fosse através... porque eu vejo, até passou aqui,
no chat, né, uma pessoa falando, não, mas isso não é, a igreja não é assim, não, claro, a igreja, a postura da igreja em relação à epidemia foi excelente. Fecharam as igrejas, agora estão abrindo. Não, o problema não é isso. Né? O problema não é a igreja na epidemia. Eu sei que existem igrejas e igrejas, assim como existem padres e pastores, como todos os níveis de consciência, como diria Paulo Freire, né? Mas a gente tem que começar outra vez um trabalho muito pequenininho, muito de base, e aí, sinceramente, eu já não me sinto mais em condições de fazer isso como a gente fazia anos atrás, começar lá de baixo, ir para os bairros, essa coisa toda, não sei se pela idade, pelo cansaço, pelas minhas atribuições atuais, o quê? Não conseguiria mais me deslocar dessa forma. Mas eu acho que a gente precisa de pessoas que façam isso. Eu acho que o problema não... Claro, o sistema capitalista é explorador, mas eu não acredito que a gente consiga mudar o sistema. Então, a gente tem que saber como lidar com ele e como trabalhar com a população para que resista à exploração do sistema. É isso. Eu acho que isso é uma conversa para ser levada, né, por muito tempo. Demandaria aqui, né, 1, 2, 3 horas para a gente aprofundar isso, né? Mas eu acho que tanto o que o Luiz falou, quanto o que a Regina falou, faz sentido, né? Eu acho que uma fala completa a outra. De qualquer forma, nós temos que resistir, né? Resistir à exploração, à dominação, à brutalidade, à intolerância, ao ódio, tudo aquilo que separa um homem do outro, uma mulher da outra, né? Um ser humano do outro. A minha luta desde pequeno foi procurar o ponto de contatos, momentos de humanidade, como diria Milan Kundera, né? Quando ele fala do romance, e ele está lá falando de Don Quixote, né? Daqueles modelos clássicos de romance, e ele fala, é uma frase que eu risquei no meu livro que eu tenho aqui, momentos de humanidade. Eu sempre busco momentos de humanidade, né? Essa é a nossa utopia. E eu estou aqui com um momento de humanidade. Eu tenho 2 seres bonitos aqui, lindos comigo, né, que não se deixaram corromper, que resistiram e continuam resistindo. É por isso que eu tenho esperança. Enquanto houver o último moicano, há esperança, né? Olha a história da tribo do Krenak. Os Krenak foram dados como uma tribo inexistente, extinta. Ele disse, o que é isso? Eu existo? Como que foi tá inexistente? Nós estamos desgarrados, estamos dispersos. Eles nos separaram, tiraram da nossa terra, né? Nós somos fugitivos na terra. Ele disse, não, eu existo. Se eu existo, minha tribo existe. Nós somos sobreviventes, né? Vivemos essa utopia, essa esperança. Ah, esperança, eu creio nisso. Talvez eu não veja esse mundo novo, mas alguma coisa a gente pode fazer para que nossos filhos, nossos netos, né, as novas gerações que já estão aí, né, nas periferias da vida, há movimento, há vida, há cultura, né? O mundo novo vai explodir por dentro do velho. Sempre foi assim. O mundo burguês não explodiu dentro do mundo aristocrático, do vínculo de sangue, dos proprietários de terra, né? Estava ali, né? Aqueles homens fora dos castelos, aquelas mulheres, né? Não eram ninguém, absolutamente ninguém, né? E se empoderaram, né? Se empoderaram com o dinheiro, com o comércio, capitalismo mercantil, né? E até hoje essa fase superior do capitalismo, que começou lá fora, né? Do feudo, tá aí os senhores donos do dinheiro,
sistema financeiro internacional que manda no mundo, a gente não sabe nem quem é. Onde vivem esses 3%, né? Onde estão eles? Quem são eles? Ninguém sabe onde está esse pessoal, mas eles existem, eles são poderosíssimos, eles estão comandando este mundo. Tudo que nós fazemos, a gente sai no trânsito, vai no supermercado, vai no caixa eletrônico, esses senhores que estão nos comandando, né? Mas o proletariado, é recente o proletariado é uma classe recente, né? Tem só o quê? Uns 500 anos? A história é feita de avanços, recuos, né? Ela é cíclica e a história continua, né? Vai para frente. O fim da história, acabou a história, o capitalismo é o último sistema, é o paraíso na Terra? Claro que não é. Os romanos acharam que ele também, certamente, tiveram aquela ilusão que era o último sistema, né? Os romanos. O Império Norte-Americano está ruindo, né? A desgraça é que todo império, quando está decadente, ruindo, ele causa muita destruição, né? Muitas mortes, muito choro, muito pranto, né? Aquelas crianças bombardeadas, aquelas mulheres lá no Oriente Médio, né? Pelas bombas fabricadas, né, pelos norte-americanos e colocadas na mão dos israelenses, dos israelitas. E por aí vai, né? Então, realmente é triste ver isso. Acho que eu estou com 62 anos e nunca vi coisa tão ruim. Mesmo na época dos 20 anos de ditadura, que eu atravessei jovem, né? Eu vi tanta brutalidade, tanta barbaridade, tanta ignorância, tanta truculência, tanta boçalidade, né? E um anestesiamento muito grande, né, do povo. Houve resistência nos 20 anos de ditadura. Hoje dá a impressão assim que não há solução. Rufato fez um poema, né, um poema antológico que certamente vai ficar na literatura brasileira, que, digamos assim, é o poema do nosso momento. Assim como Brecht escreveu aqueles poemas sentidos, quase jornalísticos, né, dizendo o que estava acontecendo no dia a dia do nazismo, Rufato escreveu um poema impressionante, né, que eu não estou com ele aqui para ler, mas eu acho que o fato do Rufato ter vindo essa live é um sinal de esperança. Se ele não tivesse vindo, eu digo, eu estaria preocupado com meu amigo. Isolado, né? Isolado, né? O fim não é bom. Nós temos que estar junto do povo, unido aos que sonham. Podem ser poucos no momento, mas a flor nasce no asfalto, né? A flor nasce no asfalto, nas paredes, né? Você vê o humus dentro das paredes, em ruínas, você vê ali, né, o arbustozinho, o fungo, né, querendo medrar, né? E quando você vê, tem uma floresta, arbustos, verde, né? Nós estamos passando um momento difícil, mas a esperança não morreu, e eu creio na nova sociedade. Eu creio que nós estamos indo no fundo do poço para nos levantar, para nos erguer como nação. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês, dois, que vieram aqui, né, nesse espaço, e agradecer aos que assistiram e que vão assistir ainda, né, porque vai ficar, a live vai ficar no YouTube, né, e muita gente vai ver isso aí, nós vamos divulgar essa live, e muito obrigado, Luiz. Boa noite para você. Agora são 20h59. Estourei um pouco o tempo. Eu sei que você é um homem, né, metódico, que tem que dormir mais cedo, e escreve. 5 da manhã, ele está fazendo a ronda diária nele. É a ronda do Rufato, né? 5 da manhã ele está acordado. E trabalha, acho que até às 10, 11 da manhã, né? Tem um escritor profissional, né? Um escritor, né? Então, tenha uma boa noite, Luiz Rufato, meu amigo, querido amigo. Estamos juntos certamente, tá?
Boa noite, Nicodemo. Boa noite, Regina. Boa noite ao pessoal que estava aí ouvindo a gente. E, enfim, vamos à luta. Vamos sobreviver. Regina, muito obrigado, Regina. Regina, nós estamos por aqui, vamos nos ver, né? Mais vezes, estamos mais próximos. E isso aqui é apenas o começo. Vamos fazer outras coisas juntos, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Tá sem